Discussão envolvendo Marina Silva e senadores da oposição chamou atenção na audiência do Senado. A ministra do Meio Ambiente disse ter sido desrespeitada durante o debate sobre a margem equatorial, que é a exploração de petróleo na Amazônia. Em certo momento, após um bate-boca com o senador Omar Aziz, que era o presidente da comissão, lembrando o seguinte, o Omar Aziz é aliado de Lula. É aliado, tá certo? O presidente da comissão, Marcos Rogério, cortou o microfone da ministra, disse que ela deveria se pôr no seu lugar. Vê o momento, olha o drama. A senhora viu 6 pessoas morrerem. Eu vi 15 mil pessoas morrer na cidade de Manaus por falta de oxigênio, porque a BR-319 não estava asfaltada e era época de inverno, ministra. A senhora não me diga. Eu estava no... Nos 15 anos. A senhora vai me ouvir agora. Nos 15 anos que a senhora estava no governo. A senhora vai me ouvir. Por que não fizeram, senador? Essa é a educação da ministra Marina Silva. Não tem educação. Ela aponta o dedo e... Não. Senador Chico Rodrigues. Mas eu não vou me vitimizar, Se não. eu fosse uma mulher submissa, eu não sou. Agora sexismo, ministro. Senhor presidente. Com todo respeito, ministro. Senhor Eu presidente. gostaria que eu fosse, eu não sou. Senhor presidente. Eu vou falar. Me respeite, Eu ministro. estou lhe respeitando. Me respeite. O senhor que tem que Senhor falar. presidente. Me respeite, ministro. Me respeite. Você põe no teu lugar. Vossa Excelência tem a palavra. Isso, presidente! Não venha me chamar. Não venha. Ministra de Estado. Que desrespeito Ministra de é esse Estado. com a ministra? Não, Vossa Excelência está me Que chamando. absurdo. Vossa Excelência está atribuindo a esse absurdo. presidente como sexista. Não sou Que sexista. absurdo! Quem começou é aliado. O Omar Aziz é aliado do governo. Né? O outro, o Rogério, não. Ele é bolsonarista. Né? E caiu na armadilha do negócio do sexismo. Misoginia. Estão chamando ele do diabo, né? Presta atenção. Inclusive ontem, né? Se você acompanhou o nosso programa, nós mostramos a Marina chamando Lula de bandido. Quando foi candidata a vice na chapa de Eduardo Campos. Lembra disso, não? Na Jovem Pan, no programa Pânico, ela chama Lula de bandido. Isso não é bandido, né? E hoje, ela é aliada de Lula. Mas tem um monte, né, de gente. Inclusive o Janones, eu mostrei ontem. O Janones esculhambando com Lula. Eu mostrei o Alckmin, mostrei também a Tebet, que é ministra do Planejamento, descendo o pau no Lula, né? E o Omar Aziz é aliado, só que ele é da região amazônica. O que ele está comentando aí é o seguinte: eu vi gente morrer porque a senhora, como ministro do Ambiente, deveria ter a percepção que precisamos da BR-319. É aquela chamada Transamazônica. E nós temos lá em Manaus a Zona Franca. Imagina. Você não consegue fazer transporte de nada. Nem na área de saúde. Você tem uma BR enorme que não tem calçamento. É uma esculhambação. Né? E fica essa conversinha, esse mimimi. Aqui, no meu estado, né? Quando começou a discussão de se fazer a Via Mangue, teve um monte de conversa. Mas aí aprovaram e fizeram. Mas olha, o arco metropolitano não sai do papel. Por causa da questão ambiental. Não sai do papel. A escola de sargento, pode ser que não venha para cá, por causa da questão ambiental. Então tem situações que ou você faz ou você não faz. Tá? Aí tem um momento da audiência que o Omar Aziz, lembrando que ele é aliado de Lula, diz para a ministra que ela está atrapalhando o desenvolvimento do país. Olha só. Não é questão ideológica. Desmatamento é objetivo. Exploração ilegal de madeira é objetivo. Garimpo ilegal é objetivo. A senhora atrapalha o desenvolvimento do nosso país. Tem mais de 5 mil obras paradas por causa dessa conversinha, governança, bababá. Não é não, ministra. Se Brasília tivesse hoje ser construída, o Juscelino levaria 100 anos para construir Brasília, e coisa que ele fez em 5 anos. Porque se um calango tivesse aí, o Ibama não ia permitir. Acabe com essa coisa e nós é que temos que pagar essa conta. É essa a minha revolta. Não é outra coisa não. Eu moro na Amazônia. Eu moro lá. A gente quer sim a BR-319, ministra, para passear, como a senhora disse. Queremos sim. Nós temos o direito de passear na 319. E não é a senhora que não vai permitir que a gente passeie na 319. Bom, para passear na 319 hoje, só se você tiver um 4x4
e ser um excelente motorista e quiser desafiar o perigo. Porque é bronca. E quando chove, e você sabe que na Amazônia chove num dia, no outro também. Antes da audiência ser interrompida, outro senador que é da região, o Plínio Valério, que é do PSDB, tomou a palavra e saiu discutindo também. Que bom reencontrá-la. E ao olhar para a senhora, eu estou vendo a ministra, eu não estou falando com a mulher. Eu estou falando com a ministra. Não, eu estou falando com a ministra. O senhor está falando com as duas coisas. Porque a mulher merece respeito, a ministra não. Por isso que eu quero separar. Ministra, vamos assegurar. Vamos assegurar a palavra. Não provoque. Por favor, não provoque. Por que o senhor não me respeita por favor, como ministro? não provoque. O senhor que disse que Aí eu vou queria fazer me uma questão de enforcar. ordem. Vamos, O senhor que presidente, disse eu vou que queria me pedir ao enforcar. plenário. Presidente, O uma senhor questão que de disse que ordem. queria me enforcar. Não vai vitimizar, não. Foi o senhor que Peraí. disse que queria me enforcar. Presidente, uma questão de ordem. Eu vou pedir. Rogério, só um pouquinho. Não, só uma questão de ordem. Deixa eu fazer. Me permita, não vamos polemizar mais não. Senadores terão a palavra. Então, Cada um dos senadores. Convidada como ministro. Cada um dos Como eu senadores. estou convidada como ministro. Cada um dos Ou ele senadores. me pede desculpa, ou eu vou me Cada um. retirar. É esse Plínio Valério, que é lá da região amazônica, ele é do PSDB e ele, certa vez, falou que dava vontade até de enforcar a Marina por conta dos problemas ambientais que estariam atrapalhando o desenvolvimento da região amazônica. Por fim, após o senador Plínio negar pedir desculpa, a Marina levanta e deixou a sessão. Vê. Vossa Excelência quiser se retirar, Vossa Excelência pode se retirar. Não, vocês Bom, me eu não vou- convidaram como Não, vou ministro. pedir desculpa. Não Se foi Vossa como Excelência- mulher. Cara, não faça isso, menino. Quando eu separei, Faça é um porque pedido de não tenho desculpa. nada contra a mulher. O desvista da ministra, foi isso que eu quis dizer Vocês aqui. me convidaram como ministra, tem que me respeitar. Ministra Marina Silva. Retiro, porque eu não fui convidada A senhora, por ser mulher. a senhora está Ministra. acreditando quando diz que eu sou psicopata, a senhora está acreditando na sua afirmação? O senhor que disse que vocês tinham vontade de me informar. A senhora disse que eu sou psicopata, está com medo de mim? Eu vou Tá com medo de pedir. mim, ministra? Senhor, Tá com não é- medo? O senhor se denunciou. Tá com Eu medo de mim, ministra? A ministra. É esse que falou que você disse que eu sou psicopata, que ele disse que gostaria de enforcar. E ela alegou que ele era um psicopata, aí ele disse, está com medo de mim, ministra? Aí ela pegou e levantou. Agora, é interessante, porque muita gente pensou que ela tinha levantado por conta do Marcos Rogério, que seria bolsonarista. Né? Ela levantou por causa do Plínio, que é do PSDB. Nessa discussão, a Marina falou sobre o Plínio Valério, o senador, a fala que ele disse que queria enforcar a ministra. Tá? Essa fala foi em março, relembre comigo. A Marina teve na CPI das ONGs 6 horas e 10 minutos. Imagine o que é tolerar a Marina 6 horas e 10 minutos sem enforcá-la. A minha mulher que está ali, a Ana, mandava mensagem o tempo todo, né? Instigando, jogando gasolina. E no final ela me disse, se você tivesse 10% da paciência que teve com a Marina, a gente nunca brigava. Porque foi tudo que ela quis. Provocou o tempo inteiro. E no plenário do Senado, o senador que é bolsonarista, o Marcos Rogério, ele atacou de novo. Diz que não foi sexista com a ministra do Meio Ambiente. Veja. O Brasil parou de ser um país dos fatos e se transformou no país das narrativas. Não importa o que aconteceu, o que importa é a narrativa que é dada. A ministra disse que foi vítima de preconceito, de misoginia, disso ou daquilo, e essa é a versão. E nada disso aconteceu. Quando eu usei o termo "se ponha no seu lugar", eu não fiz no intuito de diminuir a ministra, de desqualificar a ministra, mas de chamá-la ao papel que é próprio dela como ministra de Estado. Porque estava numa conduta que era impossível tocar os trabalhos da Comissão de Infraestrutura. Alterada, aos gritos, desrespeitando a fala dos senadores, ela não estava na comissão hoje, desde o primeiro momento, com uma conduta, com um comportamento de um agente público federal que, diante de uma comissão do Senado Federal, deve explicações com respeito, com urbanidade, com equilíbrio e com respeito institucional. A ministra Marina Silva, ela, depois da audiência, se pronunciou. Disse que não aceita ser definida pela cor, gênero ou origem humilde. E disse que o lugar dela é onde todas as mulheres devem estar. Veja comigo. Eu não posso aceitar
que digressões sejam feitas de forma desrespeitosa com o trabalho do Ministério do Meio Ambiente, com o trabalho que a minha equipe faz de forma técnica, com compromisso ético, e muito menos que alguém venha me dizer que eu tenho que me colocar no meu lugar. Como pessoas que não respeitam a democracia, não respeitam as mulheres, não respeitam os indígenas, não respeitam o povo preto, não são afeitos a pedir desculpas, ele disse que não ia se desculpar e obviamente que eu me retirei da audiência. Mas estou aberta ao debate, ao diálogo. Agora, o que não pode é alguém achar que porque você não é mulher, porque você é preta, porque você vem de uma trajetória de vida humilde, que você vai dizer quem eu sou e ainda dizer que eu devo ficar no meu lugar. O meu lugar é onde todas as mulheres devem estar. O advogado Rômulo Saraiva, especialista em direito previdenciário. Você acha que ela tá certa, a ministra? Foi sexismo mesmo? Ou ela é ministra, ela devia ter aguentado o negócio? Eu não acho que houve sexismo, né? Embora haja uma confusão entre mulher e ministra, né? Entre a mulher e o cargo. Houve desrespeito, né, em relação ao ambiente do Senado, né? A expectativa do brasileiro é que ali é o parlamento brasileiro onde se tenha o mínimo de decoro. Pelo menos falar assim, Vossa Excelência é um safado, né? Vossa Excelência é inoperante, né? Incompetente. E aí, Medina, você acha que foi sexismo? Não foi? Não, com certeza não. Uma coisa que a gente vê que tá ficando normal entre as mulheres, normalmente de esquerda, políticos, né? Sempre que elas estão perdendo algum debate, sempre, e acontece aqui em Recife também, sempre que elas estão perdendo algum debate, a carta que elas usam é isso. Você só tá falando assim porque eu sou mulher e você é homem, você é machista, é sexismo, é sempre assim. Após essa confusão no Senado, a Marina Silva tentou barrar a votação do novo licenciamento ambiental. A ministra foi lá no presidente da Câmara, Hugo Mota, e pediu mais tempo para a discussão do projeto. Segundo ela, o texto que já foi aprovado no Senado teria sido votado sem debate e amputa, é a palavra dela, viu? Amputa regras ambientais. A proposta cria licença ambiental especial que flexibiliza exigências para obras estratégicas, como, por exemplo, a exploração de petróleo. Lembrando que essa questão da exploração do petróleo é cobrança de todo o governo. Do governo Lula. E também é cobrança da oposição. Por quê? Enquanto o Brasil não explora esse petróleo, lá em cima na Guiana estão chupando de canudinho o petróleo que também passa por debaixo do solo brasileiro. A realidade é essa. A realidade é essa. E o negócio não avança por causa da legislação ambiental. Já na Câmara Federal, o deputado Capitão Alberto, que também é bolsonarista, falou sobre essa confusão. Rapaz, aí ele pegou pesado. Vê. O senador do nosso partido pediu para a Marina Silva ficar no seu lugar. Eu vou reformular a frase. Ministra Marina Silva, pede para sair. A senhora é um atraso para essa nação. Está atrasando o desenvolvimento do Amapá na margem equatorial. Trava o asfaltamento da BR-319, onde deixa o povo do Amazonas isolado, onde o meu povo morreu por falta de oxigênio, por não ter estrada, que há anos e anos a Marina Silva, junto com as ONGs internacionais, lutam para não asfaltar a BR-319. Então, corrigindo, não é se põe no seu lugar não, ministra Marina Silva, pede para sair, deixa o povo do norte em paz. Nós não somos brasileiros de segunda categoria, não. Nós pertencemos também ao Brasil e nós queremos desenvolver. Rapaz, depois disso eu estava vendo, inclusive, o pessoal do Grupo Norte, alguns comentaristas políticos, né, que eu faço programas para o Grupo Norte, as emissoras SBT, Bandeirantes e as emissoras de rádio. E o pessoal estava criticando a Marina, porque essa BR-319 é uma coisa horrível. E nem, você vê, o Temer não conseguiu andar com ela. O Bolsonaro não conseguiu andar com ela, a 319. E agora o Lula também não. E tem um monte de gente aliada ao Lula daquela área, pô. Daquela área. Você vê, hoje, aqui no meu estado, Recife, eu falei na Via Mangue.
não houvesse a Via Mangue, o trânsito já é uma tristeza. Como é que estaria? Passou por cima do mangue, por cima dos rios. E aí? Mas não foi feito, né? Não criou obstáculo nenhum ao meio ambiente. Então eu, sinceramente, não entendo esse tipo de radicalismo. O deputado Kim Kataguiri também entrou nessa confusão, vê? Marina Silva insinua, né, que os senadores que estão questionando ela não são éticos, que ela é ética, que eles têm agenda, né, oculta, que eles têm negociações escusas e que ela é a santa da moralidade. E aí depois, quando é confrontada com isso, né, o senador dizendo que ela não é mais ética que ninguém ali, ela aí diz que não disse isso e acabou de dizer com todas as palavras, óbvio que de uma maneira indireta e subjetiva, para depois se fazer de vítima. Mas agora vamos dar uma olhada no que o pessoal da Globo News falou em relação a isso. De maneira misógina, cara. O Jacques Wagner tava rindo do quê ali do lado? Pô, pelo amor de Deus. Sinceramente, com uma articulação dessa, o governo merece fazer uma mulher passar por isso. Cadê a base do governo? Eu acho que é a primeira vez que eu vejo uma jornalista se diz imparcial opinar em relação à atitude do governo. Queria, olha, cadê a base do governo? O governo tem que defender a ministra. Você, peraí, passou a dar assessoria agora? Conselho, né, pro governo? É um negócio assim, bizarro e mais do que isso. Não tem nada demais você dizer que respeita a mulher, mas não respeita a ministra. Onde que isso é misógino? Né, vem a Dani Lima dizer, não, mas isso é misoginia e o Jacques Wagner, que é do governo, tá do lado e não faz nada. Por que isso é misoginia? Seria misoginia se fosse o contrário, né? Falar, ó, eu respeito a ministra, mas mulher eu não respeito. Assim, é até uma falta de capacidade cognitiva. O que eu achei interessante é que depois que a Globo News começou a falar, é que veio a repercussão. Aí falou, inclusive, a senadora daqui, a Tereza, o Jacques Wagner falou, e o Lula ligou para ela, ó, você fez certo. Aí ela reproduziu, disse, ó, o Lula ligou para mim, né? Mas você vê que hoje não é unanimidade do governo. Inclusive há pessoas dentro do governo, colunistas políticos hoje, dizendo que a Marina, ela está sendo fritada, que não se pode tirá-la, né? Porque lembra que ela saiu do outro governo de Lula, dizendo que ele era ladrão, e depois, quando foi vice de Eduardo Campos, na campanha presidencial, ela chamou Lula de bandido. Chamou Lula de bandido. Então, existe gente dizendo que ela está sendo fritada.